E vamos lá, predador, para a terceira aula, módulo 16º módulo, para você desenvolver a sua personalidade. Aula bem simples, bem rápida, direto ao ponto. Antes de adentrarmos aí ao ramo do Mastermind, que será um dos módulos, se não me engano, será o 18º módulo. Esse módulo a gente está aprendendo sobre a sua personalidade específica. O próximo módulo a gente falar especificamente sobre networking, que é a sua personalidade melhorada, se conectando a outras pessoas para que você atinja novos objetivos. E o 18º módulo nós falaremos sobre Mastermind, ou a união da mente predadora, como você quiser chamar, que é a habilidade de duas mentes ou mais se unirem para o mesmo propósito definido. Então, o que eu quero falar aqui para você compreender a partir dessa aula, para a gente conseguir desenvolver melhor até o terminar do módulo 16. Que, se semelhante atrai semelhante, o que você precisa observar? Você precisa, nada mais, nada menos, do que desenvolver as características, a personalidade atraente que você gostaria de atrair para você. Se você quer, por exemplo, se conectar com pessoas mais inteligentes, com pessoas que estão envolvidas para um propósito maior, um propósito definido superior, pessoas que querem empreender, pessoas que querem aprender uma nova língua, pessoas que querem passar no concurso, pessoas que querem criar alguma coisa, pessoas que, no meu caso, querem aprender a compor músicas, querem produzir novas músicas, ou pessoas que querem escrever livros, palestrar, ministrar cursos, pessoas que querem escrever roteiros de humor, sketches de humor e curso de humor. Enfim, eu falo da minha realidade, não por vaidade, repito sempre, mas porque a minha realidade fica mais fácil de você materializar o que eu estou dizendo. Enfim, a forma com que você faz isso é muito simples, porque o universo, ele age e reage de forma simples. Ele atrai aquilo que você está emanando. Então, se você quer ser uma pessoa, você quer atrair para você pessoas que possuem determinadas características ou qualidades, é importante que você busque desenvolver essas características de personalidade, essas qualidades na sua personalidade. Por exemplo, o Steve Jobs, ele era uma cola. Eu diria que ele era uma cola, especificamente falando. Muita gente que de repente não leu nem a biografia dele ou não viu nem algum dos filmes ou filmes biográficos que tratam a sua história, pensam que ele foi o cara que criou a Apple. E sim, ele criou, mas calma lá, necessariamente não foi ele que escreveu o código todo lá dos aplicativos, dos programas, do primeiro computador, do Apple I, do Macintosh. Enfim, na verdade ele era sacola, porque ele percebeu a sua qualidade, ele percebeu a sua qualidade de personalidade, que é o quê? Atrair e conectar as pessoas certas para o seu propósito. E o propósito dele era muito grande. O propósito dele era tão grandioso que ele atraía as pessoas certas. O propósito dele era que em cada casa do planeta havia de ter pelo menos um computador de mesa. Acabou que com o tempo foi se evoluindo e a cada pessoa humana, e ao menos a cada bolso de ser humano, deve haver um celular, que seria um smartphone. Ou no caso dele, você pode observar que ele causou realmente uma diferença no mundo, porque ninguém que tem um iPhone, por exemplo, afirma que possui um iPhone. Afirma que possui um smartphone, afirma que possui um iPhone. Ou seja, i de Apple, enfim, que ele associou, né, essa primeira sigla, esse I, pronunciado I, no caso da Apple, ele conseguiu associar essa característica, essa personalidade que já era comum nele na própria marca da Apple, ou Apple, se você assim preferir. Mas o que acontece? Acontece que ele era essa cola. Ele conseguia atrair os engenheiros certos, ele conseguia atrair os vendedores certos, os marqueteiros certos, os engenheiros, os designers respectivos, enfim, ele era uma cola. Mas quando ele precisava se conectar a alguém que seja para ele naquele momento importante, o que o Steve Jobs faria? O que ele fazia? Ele estudava a pessoa para ele perceber qual que seria o tendão de Aquiles, qual que seria a cola mais específica que o fizesse se conectar essa pessoa que ele gostaria de atrair para a sua equipe. Enfim, eu dialoguei um pouco aqui falando sobre Steve Jobs, mas a verdade é que talvez você pode se questionar, como sempre, o nosso ego ou o nosso interior, afirmando ou duvidando das nossas capacidades, falando, mas o Steve Jobs realizou muito. Mas a verdade é que não importa quem você seja, como não importou para quem eu era quando eu comecei a buscar realizar os meus desejos, meus sonhos, minhas metas e meus objetivos, que quando você está com seus objetivos em mente e quando você busca desenvolver as qualidades que você gostaria de se conectar com outras pessoas que também possuem essas qualidades, naturalmente essas pessoas com essas tais qualidades serão atraídas para você. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Comece simples assim. Se você, por exemplo, igual ao meu caso, eu era super sedentário, estava gordinho, 16 quilos a mais, comendo pra caramba, bebendo e fumando, eu atraía pessoas que comiam muito, que bebiam demais, que sempre um cigarrinho e tal. E depois que eu comecei a fazer atividades físicas,
exercícios aeróbicos, corrida, bicicleta, eu acabei atraindo naturalmente para mim pessoas que estavam condizentes com a mesma mente de realização, de saúde e física do que eu estava vivendo naquele momento e que ainda vivo hoje, graças a Deus. Enfim, entenda essa verdade. Se semelhante atrai semelhante, está na hora então de você começar a desenvolver aquilo que você já tem de bom, vamos deixar ótimo ou excepcional, e aquilo que você tem de característica de personalidade não tão bom ainda, vamos dar uma otimizada para que você atraia então esse tipo de pessoa com essas qualidades, essas características para a sua vida. Legal? Vamos para a próxima aula que tem muito conteúdo ainda sobre a personalidade do predador. Até a próxima aula.